Graça e paz, amados e amados irmãos. Estarei deixando a passagem de Romanos 8,15 para a meditação de todos, que fala: Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. A palavra já até dizendo tudo, né? Aqui a gente analisando, né, no título, estáis em Cristo para não pecar. Aí, guiados pelo Espírito Santo, nós temos que estar firmado em Jesus, nós temos que estar fixado em Jesus, né? Concentrado no Senhor, não é verdade? E sermos guiados pelo Espírito Santo. Hoje vemos, amados e amadas irmãos, muitas das maiorias das igrejas, vários ministérios que têm colocado um fardo muito pesado sobre as ovelhas do Senhor, né? As igrejas hoje têm dizido que é certo, que não é certo, o que você não pode fazer, o que você não pode usar, é isso. E estão fazendo com que as ovelhas venham se sentir com um fardo pesado. E o Senhor, na sua palavra, está dizendo que Ele não nos deu espírito de escravidão. Espírito de escravidão nós tínhamos quando nós vivíamos no mundo. Hoje vivemos para Cristo, né? Mas, infelizmente, há muitas pessoas, muitas ovelhas que hoje vivem mais alicerçadas no homem, né? Faz mais a vontade do homem do que do próprio Deus, né? Que as pessoas estão temendo ao homem mais do que o próprio Deus. Porque o Senhor, Ele não dá fardo para a gente pesado. O Senhor, Ele não vai dizer, você não pode fazer isso aqui. O Senhor nos conhece. Um exemplo. Eu vou ter um exemplo. E muitas das vezes eu já fui julgada pela forma de se vestir, pela forma de falar. Até quando Deus mandou fazer, eu fiz, falei mesmo, porque se Deus mandou eu falo mesmo, não tô nem aí. Levo pedrada, levo muito xingamento, mas o que Deus falou tá falado, e quando Deus manda, Ele não volta atrás, e Ele se responsabiliza, né? Então, meus amados e amadas irmãos, vocês têm que focar em Jesus. Deus, Ele não, na Bíblia, Ele não fala que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deus fala em sua palavra que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, é isso? Então, vocês têm que parar de se espelhar no homem, porque o homem é tão falho. A própria liderança, às vezes, é mais falha do que uma ovelha, né? O pastor, né, do ministério, às vezes, o pastor, o dirigente, os presbítero, diácono e assim vai. Eles às vezes são mais falhos do que eu e você. Às vezes eles colocam uma doutrina que nem eles mesmos seguem, né? E faz as ovelhas se sentir, né, com fardo pesado. Faz as ovelhas ficar numa escravidão. Faz as ovelhas se afastarem, né? Com doutrinas que dizem ser de Deus, mas quando na verdade, se você for parar para analisar, você não vai ver Deus proibindo que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Quando Deus quer que a gente pare de fazer algo que não está agradando, ou pare de usar aquilo que você está usando que não é da vontade do Senhor, Ele mesmo trabalha em você, Ele mesmo, né? O Senhor mesmo tira. Eu digo isso porque eu usava batom e hoje eu não uso mais. Foi o próprio Espírito Santo quem tirou de mim. Um tempo desse eu parei de usar brinco. Ontem, eu acredito que eu botei, mas de imediato já tirei. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele incomoda a gente a não usar. Você está entendendo? Quando é algo que Deus não se agrada, Deus tem para mim, para cada um, propósito. Deus, na vida de cada um de nós, Deus tem algo para tirar ou algo para pôr na nossa vida, né? Que não convém ao homem dizer que é certo, que é errado que você está fazendo, né? Nós temos que parar e deixar de ser escravo da religião, do sistema, que hoje em dia não existe mais, né? Aquelas pregações de salvação, a pregação de amor, a pregação de
falar que Jesus está voltando, que Jesus, ele opera milagre, que Jesus, ele ressuscita, ele restaura, ele renova, ele cura, ele liberta, né? O que mais vemos é só falando de dinheiro pra cá, dinheiro pra lá, porque se você fala de bem, de bonança, você aí vem bonança, automaticamente já tá falando do dinheiro, né? E as pessoas, as ovelhas hoje estão sendo escravos das lideranças que às vezes diz que está sobre a graça do nosso Senhor Jesus, mas muitas vezes não está. Que Deus fala na sua palavra que Ele não nos deu um espírito de temor, né? Nós temos o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, né? Então, para que ficar se turbando dentro do sistema desse? Porque na passagem de Daniel fala que Daniel foi proibido de orar e clamar ao Senhor, de buscar o Senhor. E nem por isso ele pegou e ouviu. Ele não deu ouvidos. Ele passou por cima daquele... Ah, meu pai, me ajuda aqui. O Daniel, ele passou por cima daquela ordem, né? Daquilo que foi falado para ele não fazer, ele fez. Simplesmente por quê? Porque é o Senhor quem tem que tirar, o que tem que dar, o que tem que colocar. É o Senhor que tem que falar o que eu tenho ou não que fazer, o que eu devo fazer, né? A liderança de hoje tem matado as ovelhas, tem afastado, proibido as ovelhas de fazer coisas que vêm da carne, e não vem de Deus, né? Vem do homem. E eu acho assim que as pessoas têm que se libertarem. O ser humano tem que se libertar desse sistema que está implantado dentro da igreja. Deus não é religião, minha gente. Deus é salvação, Deus é cura, livramento, libertação. Deus é amor, Deus é mansidão, Deus é paz. Deus não é religião. Eu quero que me diga aqui onde é que tem. Deus não mandou seu filho para pegar a religião, não. Deus deu seu filho por mim, por você, para pregar salvação. Para quando chegar o grande dia, né? A segunda volta do Senhor Jesus Cristo, eu e você podermos estarmos libertos de tudo aquilo que nos prende aqui, né? Tudo aquilo que nos atrapalha de seguir a Deus, de servir a Deus, né? O Senhor lhe fala na sua palavra que nós não somos mais escravos. Nós éramos escravos lá atrás quando a gente teve o mundo, né? Hoje não somos mais escravos, né? Eu não vou generalizar, né? Mas grande maioria da liderança hoje de nomes e renomes que se dizem sido muitas das vezes a primeira igreja, seja qual for o ministério que foi implantado, né? Eles não mais pregam o que está aqui. Eles pregam o que o convém. Eles não vivem a Bíblia. Eles não vivem, eles só pregam, mas não vivem, né? Deus não é isso. Deus não quer que a gente pregue. A gente temos que viver aquilo que nós está pregando, não é isso? Então, meus amados e amados irmãos, que eu tenho a dizer é isso: se libertem. Se libertem. Deus nos livrou de tudo aquilo que nós vivíamos no mundo. Deus nos tirou da escravidão do mundo. E agora você se sujeitar a ministérios que está fazendo com que você fique oprimido, com o que você deve ou não fazer. Primeiro que tudo, você tem que se chegar ao Pai, pedir a direção ao Senhor, porque aqui no título fala, guiados pelo Espírito. E o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Senhor, não é pelo homem. Aí tu vai na onda de A e de B, de ministério A e C e D, né? Você tem que ir por aqui, você tem que fazer isso. Aí você vai se espelhando no homem, que não se deve se espelhar no homem, mas sim em Cristo, né? O seu foco tem que ser Jesus, né? Aí o que acontece? Tu vai, essa pessoa termina indo pro céu e tu vai pro inferno. Mas por quê? Por falta de sabedoria, de só querer subir na vida, ou ter cargo, ou seja lá o que for, se escorando no outro. Não é assim.
A gente temos que subir degrau e degrau, é a gente que temos que buscar. É a gente que tem que correr atrás. Não é se escorar em A e B não, porque A e B às vezes tá no caminho errado, mas às vezes tem títulos de assim, assado dentro da igreja e se sente o maioral. Acho que pode selecionar leis que você, dentro da igreja, que você tem que fazer, você deixar de fazer. Não é assim. Deus não nos deu um espírito de escravidão. Quando a gente servia ao mundo, nós era escravo do mundo. Hoje nós somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos dá um fardo que a gente não possa carregar. Deus não proíbe a gente fazer aquilo, ou isso, ou aquilo. Eu não posso citar, porque cada um convém, né? A cada um convém o que acho que é certo e o que não é, né? Eu achava, antigamente, de eu passar pelo processo de libertação, eu achava simplesmente que aquele batom que eu usava muito chamativo, que eu colocava aquele rosa mais cheguei que tinha, colocava para completar, colocava um brilho por cima, eu achava que a coisa mais, me sentia, eu achava que eu estava me destacando, que eu estava sendo estrela, mas na verdade eu não era estrela, né? Eu estava ali passando um processo, eu precisei passar pelo processo de libertação, né? E Deus me tirou. Deus tirou roupas que eu usava, as roupas vulgares que eu usava. Deus tirou várias coisas, né? Deus, ele coloca aqui, ó, ele trabalha aqui, no íntimo, no profundo. O Senhor faz a gente sentir, a gente ficar incomodado com algo que a gente tá usando, ou que a gente tá vestindo, ou que a gente tá falando, ou que a gente tá fazendo. Tá entendendo? Deus, ele faz, né, com que a gente sinta que aquilo não tá certo. Não é fulano nem cicrano que tem que dizer o que você tem que fazer. Ah, fulano não pode ir pra praia, fulano não pode assistir. Ah, fulano, você não pode vestir calça. Ah, fulano, você não pode usar brinco. Minha gente, para cada um de nós, Deus tem o seu jeito. Deus não quer que eu use brinco, Deus não quer que eu use batom. Mas com outra irmã é totalmente diferente. Cada um de nós tem um chamado. E para cada um, Deus tem um propósito, Deus tem um achegamento, né? Deus vai ver, o meu chamado, Deus quer que eu não use brinco no meu chamado. No meu chamado, Deus não quer que eu use batom, tá entendendo? Então, simplesmente eu não vou pregar aquilo que eu não estou vivendo. Hoje eu vivo isso, hoje eu não uso batom, hoje eu não uso brinco, tá entendendo? Eu não posso pregar que, você não pode usar, se eu já usei, é isso? Não é assim. Tem pessoas hoje que vivem dentro de liderança, sendo escravizada, sabendo que aquilo ali está errado, que a liderança está fazendo errado e prefere viver ali. Outra que o nosso ministério não depende do homem. O nosso chamado não depende do homem, depende tão somente de Deus, né? Se você quer ir congregar numa igreja, vá. Se você quer ir, se algo que é para Deus, se você está fazendo para Deus, vá. Se você simplesmente quer visitar outra igreja, vá, se liberte, que Deus não quer a gente escravizado numa igreja onde muitas das vezes aquela igreja, aquele ministério tem matado a tua fé, aquela igreja tem matado o teu chamado, aquela igreja tem sido usada pelo inimigo para fazer com que você caia diante, né, do mundo, né, que eles querem. Né? Eles se acham as estrelas, eles acham que é fazendo certo, quando na verdade estão matando as ovelhas. Aí muitas das vezes aquele que dá fruto, aquele que tem o brilho do Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, aquele que leva a palavra, aquele que prega a verdade, eles tentam parar, eles tentam fazer a gente parar no meio do caminho, né? Porque aquilo que você está pregando muitas das vezes está incomodando a liderança. Por quê? Porque a liderança está exatamente ao contrário daquilo que está sendo pregado na palavra. Porque se Deus te dá uma palavra e Deus começa a ministrar através daquela palavra no coração de pessoas que isso aqui não está certo, que isso ali não está certo, Deus tentando alertar o povo por causa de muitas lideranças, que o que o Senhor tem fazido hoje é alertar o povo em relação a essas lideranças de hoje. E muito tempo, liderança ainda vai cair. Aquelas que estão alicerçadas em fazer só isso aqui, derrubar as ovelhas, é evidente que Deus vai ter uma
converse com cada uma dessas lideranças que estão fazendo tudo aquilo ao contrário do que o Senhor quer que faça e que o Senhor quer que a gente viva. Para o mundo já chegou a conta, né? E infelizmente, por causa do povo do mundo, querendo ou não, nós, servos, nós pagamos, né? Por causa de um, paga todos. Então, o que acontece? Escarneceram, zombaram, fizeram tudo o que queria com o nome do Senhor, com o Espírito Santo, né? Zombaram, fizeram o que quiseram. Olha aí a conta que nós estamos pagando, né? A gente somos igreja, né? Muitas das vezes o Senhor usou quantas pessoas para falar, pregar para essas pessoas que fizeram coisas desagradáveis, né? Para chegar ao ponto que chegou hoje. E por mais que a gente diga assim, por causa do povo do mundo, os servos do Senhor estão pagando. Mas se isso acontecer, era permissão do Senhor, foi permissão. É necessário que essas coisas aconteçam. Na palavra do Senhor fala que é necessário que muitas coisas estejam acontecendo, né? Para que as pessoas venham saber que o fim dos tempos está perto, que a volta de Jesus está logo aqui, né? O Senhor vai vir como um ladrão, como fala na própria Bíblia. Ele não vai avisar, né? Primeiro vai chegar, né? E se tu estiver preparado, tu vai, senão tu ficas. Que seja do mundo, que seja da presença do Senhor, que um monte diz que está na presença do Senhor e não está, né? Só tá só o corpo, mas aqui a mente, a alma e o coração tá bem distante, né? Isso. E eu vou deixar só até aqui, amados e amados irmãos, né? Se passar daqui é carne. E eu não sou açougueira, né? Que o Senhor venha tratar comigo e contigo cada vez mais. Que o Senhor venha se fazer presente na minha e nas vossas vidas, né? Que o Senhor venha estar sempre tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, né? Que Ele venha mortificar nossas carnes, né? Que Ele venha mortificar, tirar tudo aquilo que não convém a Deus, que não convém ao Espírito Santo, tudo aquilo que é impuro. Eu desejo a todos uma boa noite, um bom começo de semana, que o Espírito Santo de Deus venha ser na minha e na tua vida, que Ele venha fazer morada na vida de cada um de nós. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus.